paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha irmã, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus, você e toda a sua família, toda a sua casa, que está nos assistindo aí, e certamente eu creio que o Senhor Deus tem uma palavra especial para o nosso coração, mais uma vez, porque como diz as Sagradas Escrituras, a palavra ela jamais volta sem antes fazer, sem antes cumprir aquilo que lhe foi designada. E certamente hoje essa palavra ela foi designada por Deus para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Gostaria de orar com você nesta hora, sabendo que o Senhor ele sempre ouve a sua oração, a nossa oração. Os ouvidos do Senhor estão atentos à nossa voz. Em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus, nós queremos nesta hora agradecer ao Senhor pelo dom da vida, o dom que o Senhor deu a cada um de nós. Pai, obrigado pela sua oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, podendo compartilhar do teu amor através da tua palavra. O Senhor tem conhecido os dias e os momentos e a vida deste cada um de nós. Ó Pai, visita nesta hora esta família que está nos assistindo, essa vida que está representando essa família, quem sabe passando por momentos difíceis. Mas nós cremos, ó Deus, que quando o Senhor está no nosso barco, as coisas, ainda que a tempestade venha, nós sabemos que a bonança ela também vai chegar. Porque o Senhor é que nos traz a paz, o Senhor é a verdadeira paz. E não há outro caminho senão o Senhor, ó Pai. E nesta hora eu quero abençoar e profetizar toda sorte de bênção na vida do meu irmão, da minha irmã que está nos assistindo nesta hora. Ó Pai, que o Senhor possa alcançar esta casa e trazer a Tua graça, o Teu favor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, é um prazer muito grande estar aqui novamente, podendo falar, compartilhar do amor de Deus com você e com a sua família. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você puder aí, onde você está, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Marcos 9, faremos a leitura do versículo 38 até o versículo 41. O assunto de hoje que nós iremos tratar, falaremos um pouco sobre o preconceito cristão e também sobre a recompensa que há em servir a Deus. Talvez o maior investimento, ou posso dizer com toda certeza, o maior investimento que você pode fazer na sua vida é servir a Jesus com tudo que você tem, com a sua vida, com tudo que você é, tudo que o Senhor tem feito na sua vida e na sua família. E nós vamos ver isso aqui nesta hora através da palavra do Senhor. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, faremos a leitura dos versos 38 até o verso 41. E diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Em verdade vos digo que aquele que vos der a beber um copo d'água em meu nome, por serdes discípulos de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia! Você pode dizer comigo, nessa hora, repetir esse texto? Aquele que der a beber um copo d'água em meu nome, por ser discípulo de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. Ser discípulo de Cristo. Aleluia. Amados irmãos, o texto é bem prático e bem direto, né? Aqui Jesus não dá meia volta para falar a verdade que ele gostaria, que ele queria ensinar aos seus discípulos e certamente a nós nos dias de hoje. A primeira coisa que nós vemos, o primeiro ponto de atenção, é sobre o preconceito que havia no coração daqueles discípulos acerca daquelas pessoas que não estavam junto com eles, mas que estavam fazendo a vontade de Deus. Esses discípulos eles se depararam com a seguinte situação: um homem que não estava andando com eles, que não era discípulo de Jesus, discípulo no sentido de estar junto com Jesus, caminhando com Jesus, mas era certamente um discípulo porque havia ouvido falar de Jesus, havia crido no Evangelho, havia crido no poder de Deus, porque este homem que aqui João relata no Evangelho de Marcos, João diz, né, aqui começa, disse-lhe João, mestre. Então João, um dos discípulos de Jesus, que havia relatado este fato para Jesus, ele disse: mestre, tem um homem aí
que está expulsando demônio no seu nome. E nós proibimos eles de falar isso. E Jesus logo repreende ele. Então havia um preconceito no coração daqueles discípulos. Eu imagino porque naquele momento os discípulos achavam que somente eles, somente aqueles que andassem com Jesus, poderiam expulsar demônios. Mas aqueles que creram na palavra do Senhor, porque certamente esse homem do qual João dá testemunho que estava expulsando demônios, era um homem que já tinha ouvido falar de Jesus. Era um homem que já observara os milagres que Jesus tinha. E esses milagres e aquilo que ele tinha ouvido falar de Jesus gerou no seu coração uma fé tão grande que ele começara a fazer a vontade de Deus, a expulsar os demônios, a levar aquelas pessoas que estavam endemoniadas à libertação de Deus. Certamente, aquele homem, ele cria na palavra dele, ele cria em Jesus, ele cria nas palavras de Jesus. E era isso que importava, é isso que importa. É você crer naquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra e você colocar em prática na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Aqueles discípulos naquele tempo, naquele momento, havia um certo preconceito porque eles achavam que somente eles, e muitas vezes nos dias de hoje, ainda hoje, a gente acha que somente nós, por pertencermos a uma denominação, a uma igreja, podemos fazer a vontade de Deus. Mas por aí, eu gostaria que você abrisse os seus olhos e enxergasse que a obra do Senhor ela é muito maior, ela vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ela não está limitada à nossa denominação, à nossa igreja, às nossas quatro paredes que nós congregamos. Mas a obra do Senhor ela está em todos os lugares da face da terra, acontecendo ao mesmo tempo. Pessoas que talvez você jamais imaginasse estariam fazendo a vontade de Deus, estão fazendo a vontade de Deus. O céu, eu disse, algumas pessoas dizem, né? Um jargão muito, assim, de certa forma tem muita verdade nisso, que no céu nós teremos muitas surpresas. Nós vamos encontrar pessoas que nós jamais imaginávamos. Em nome de Jesus eu quero encontrar você lá. E eu quero estar lá com Jesus. Né? Eu quero estar lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, com tantos outros que o Senhor está lá no céu já e que o Senhor Jesus foi nos preparar morada. Mas certamente, essa frase que as pessoas costumam dizer, que tem muito de verdade nisso, porque quando diz que nós teremos muitas surpresas no céu, porque na nossa avaliação, no nosso julgamento, muitas vezes nós julgamos que o outro é incapaz de servir a Deus por conta das suas limitações, por conta dos seus pecados, por conta dos seus erros. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, o Senhor Jesus, ele quebra esse preconceito aqui nesse primeiro versículo que nós acabamos de ler. E ele fala com os seus discípulos, olha, aquele que não é por nós, aquele que não é contra nós é por nós. Aquele que está falando em meu nome, certamente ele não vai falar mal, se aquele que está fazendo milagre em meu nome, certamente depois que ele fizer um milagre, ele não vai falar mal de mim. Porque como pode uma pessoa fazer milagre em nome de Jesus e logo em seguida falar mal de Jesus? Certamente se ele fez um milagre em nome de Jesus, é porque ele cria no nome de Jesus, porque ele crê no nome de Jesus. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando Jesus ele continua discorrendo com seus discípulos essa lição, quebrando esse preconceito no coração deles, Jesus também ele fala, olha, aquele que vos der a beber um copo d'água em meu nome, por ser de discípulos de Cristo. E aqui eu tenho dois ensinamentos importantes que eu gostaria de chamar a sua atenção. Aquele que vos der a beber um copo d'água, por ser de discípulos de Cristo. Em outra versão, a Bíblia ela fala por pertencer a Cristo. Por pertencer a Cristo. Então, a primeira lição que eu gostaria de tirar desse texto é que nós precisamos de fazer as pessoas, ou melhor, precisamos ser reconhecidos por ser discípulos de Cristo. Porque o que acontece hoje em dia é que as nossas atitudes muitas vezes não nos fazem ser reconhecidos como discípulos de Cristo. Ser discípulo de Cristo significa praticar aquilo que Jesus praticou. É continuar a obra que Jesus continuou, que iniciou. É fazer aquilo ou procurar fazer aquilo que Jesus fazia e ensinava. É você ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra. É você viver a palavra, viver o amor. É você viver o perdão dia após dia. E aí você vai ser reconhecido por ser discípulo de Cristo. Porque somente aqueles que são discípulos de Cristo serão, certamente, viverão segundo a vontade de Deus. Estarão vivendo segundo a vontade de Deus. Quando você para e vê uma pessoa, às vezes um artista, né,
Talvez aquele artista ele é conhecido pela sua característica, pela sua roupa, pela sua fala, né? Tem muitos artistas que são até mesmo imitados, o Silvio Santos, tantos outros, Faustão, tantos outros artistas famosos que pela sua fala, pela sua forma de falar, as pessoas imitam ele. Quando você ouve aquela imitação, mesmo não vendo, você se lembra daquela pessoa, porque ela ficou marcada, aquela característica dela, né? Assim também, os discípulos de Cristo precisam ter as características de Cristo em sua vida. Nós precisamos de transmitir às pessoas à nossa volta aquilo que Jesus transmitia. Quando você chegar em algum lugar, as pessoas precisam se sentir bem. Opa, chegou o João, chegou a Maria. Que bom, agora estamos tranquilos, estamos seguros, estamos em paz. Essa pessoa é uma pessoa que sempre quando chega, ela traz alegria, ela traz paz, ela faz a diferença no seu trabalho, na sua escola. É essa diferença que é importante que você faça onde quer que você esteja. Então aqui o versículo ele me chama a atenção para 2 pontos. A primeira é a diferença que eu preciso fazer porque eu pertenço a Cristo. Aqui Jesus ele fala, olha, qualquer pessoa que te der um copo d'água por você pertencer a Cristo, aqui na minha versão, ela está dizendo por você, por ser discípulos de Cristo. Ou seja, as pessoas irão reconhecer ou devem reconhecer na sua vida as características de Cristo. E a terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que todo aquele que investe no reino há uma recompensa. Sem sombra de dúvida, aqui Jesus ele fala isso de uma forma bem direta e clara e por experiência própria, e eu acredito que você talvez também tenha várias experiências quanto a isso. Quando você investe o seu tempo, quando você investe os seus recursos, quando você investe a sua vida no reino de Deus, Deus ele abençoa a sua vida 10, 100, 1000 vezes mais. Muitas pessoas às vezes não sabem por que tantas coisas não acontecem na sua vida, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para você fazer uma reavaliação de onde você tem investido o seu tempo, os seus recursos, a sua vida. Aonde você tem empregado o seu conhecimento. O que você tem feito da sua vida? Talvez neste momento que temos vivido um momento de pandemia, você tenha deixado de fazer tantas coisas. Mas eu quero te incentivar nesta hora a você a fazer uma reflexão e você voltar a investir no reino de Deus. Certamente Deus o recompensará, assim como está escrito, qualquer que der. E aqui Jesus ele cita um copo d'água, que é uma coisa tão simples, tão ínfima. Talvez você fale assim, mas o que eu posso fazer? Qualquer coisa que você fizer para o reino, você vai ser recompensado. Deus jamais deixa de acertar as contas com aqueles que investem no reino dele. Invista a sua vida, o seu tempo, os seus recursos no reino de Deus. E para concluir, meus irmãos, gostaria de compartilhar com você um cântico em memória ao nosso irmão Lázaro, que alguns dias atrás o Senhor o recolheu, mas certamente nós cremos que por aquilo que ele crê também, ele é um homem que profetizava, que cantava o amor de Deus, certamente ele está com o Senhor na glória. E em memória e em homenagem ao nosso irmão Lázaro, eu gostaria de compartilhar com você esse vídeo dessa canção Meu Mestre, que é uma canção que vai de encontro ao que nós acabamos de falar. A minha vida é do Mestre. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Tanto. E que a gente possa ter consciência deste amor. Que a gente possa entender que sem esse amor nós não somos nada.
esperança é meu mestre. Você consegue sentir a presença de Deus neste lugar, meu irmão? Você consegue sentir? Você consegue sentir que Deus está no nosso meio, alegre, satisfeito. Oh, não, Lord. Cante comigo. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do o meu caminho. Minha esperança. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida